bem com vocês? Meu nome é Fabrícia Gonçalves e eu tô aqui em mais um espaço aberto, aí, um espaço externo, para estar trazendo a arte para a vida da gente, para a gente estar conseguindo fazer esse arte a caminho, que é a gente se colocar em movimento, se colocar a estar fazendo algo. E hoje a gente vai estar trabalhando aí um espaço aberto, natural, né? Porque esse espaço natural eles são sempre muito contemplativos. Vamos estar tentando aí fazer as ondas, o mar. Então vamos nessa, né? Vamos tentar desenhar. Olha só, nós vamos estar fazendo agora a nossa atividade hoje vai ser a praia, né? E a praia a gente sabe que ela é uma paisagem muito em movimento, ela não é estática. Então, para a gente fazer algo em movimento, a gente tem que também ter muita fluidez nos traços. Por isso a importância da gente estar primeiro fazendo uns treinos aqui para a gente conseguir ter mais leveza aí nos nossos traços. Então vamos lá, então para a gente conseguir ter bastante fluidez nos traços, tá? A gente pega um lápis 6B e a gente vai tentando ter leveza, para a gente saber a direção das ondas, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? Vai fazer a onda, vira, 1, 2, 3, 4 e vira assim. E esse movimento ele tem que estar como se fosse da onda, faz várias vezes sobrepondo, para a gente conseguindo puxar a fluidez, tá? E a onda ela vai se fazendo nessa posição e ela vai cair desse jeito, tá? Então a direção dela se formar é vindo nesses movimentos. E assim a gente vai colocando as que estão vindo ao lado, fazendo montagens, né? Para conseguir se soltando, tá? O importante é a gente saber que precisa puxar sempre o movimento da formação da onda. Vamos tentar fazer outra aqui, maior, uma aqui. Fazer a espuma. A natureza nos cobra essa leveza, tá? Por isso a importância do treino. Não é algo estático, a gente precisa treinar. Vamos tentar fazer outra aqui também. E passa várias vezes sobrepondo a linha que você deu início, daí você vai sentindo a leveza da construção da onda. Vamos fazer umas aquelas pequenas ondas com um pouquinho de movimento, né? Só para a gente sentir as direções. Vamos fazer uma segunda opção. A gente primeiro faz assim. E aí a gente transforma
Então, gente, vamos começar aqui nosso trabalho em aquarela. Vamos pegar aqui uma folha, né? Uma folha graduada, própria para aquarela, tá? Então, o tamanho é A4 e a gente vai começar os nossos traços dentro daquela fluidez lá que a gente fez uns exercícios para a gente ter um traço mais leve, né? Traço ali a linha do horizonte, né? Que divide aí o céu do nosso mar. Dentro da nossa paisagem aqui, a gente consegue ver 3 morros lá no fundo, profundo, que a gente tem aqui na nossa paisagem natural, que a gente está se inspirando aqui na praia aqui de Santa Catarina, né? Então a gente está tentando pegar aqui ao vivo ali, né? Aquilo que a gente consegue ter como fonte inspiradora. Puxo aqui as linhas que dividem a água da areia, tá? Os traços devem ser sempre muito leves, tá? Para a gente não machucar muito a nossa folha. Então, os traços bem leves, que tenham muita fluidez, porque a gente está trabalhando com um elemento vivo, que é a natureza, né? Quando a gente trabalha elemento vivo, a gente tem que trabalhar traços com movimento. Por isso que a gente fez aquele exercício lá de traços para saber fazer as ondas, tá? Marquei mais ou menos aonde vai estar a posição das ondas. Depois que eu marquei a posição das ondas, que eu começo a puxar aquelas minhas linhas arcadas aqui, que vai mais ou menos mostrar onde vai ficar minhas ondas. Daí a gente já fez os traços lá, já fez, antes de estar fazendo isso daqui, a gente já tentou trabalhar umas linhas assim que consigam ter mais fluidez, e a gente traça elas bem soltas aqui, tá? Porque a natureza pede linhas soltas, com movimento, porque a nossa vida ela tá em constante movimento. E para que ela se pareça muito natural, a gente tem que ter essas linhas, essas pinceladas assim que não estejam engessadas, tá? Algo bem solto. Então assim, bem soltinho, só marcando. Não precisamos assim se preocupar em detalhes, porque aqui só são alguns riscos, tá? Alguns riscos aqui para a gente conseguir compreender onde está quebrando a onda aqui na praia. Aqui essa praia aqui é a Praia Brava, tá? Fica em Santa Catarina, próximo de Balneário Camboriú. E a gente pegou numa manhã assim, tá? No canto tem um morrinho, depois a gente pode puxar umas gramas. E a gente já pode agora apagar um pouquinho o excesso do grafite, porque a aquarela é uma técnica muito aguada. O percentual de água, ele é 3 vezes mais do que o da tinta, tá? Até se você quiser saber mais sobre técnicas de pinturas, estilos de pintores consagrados, nós estamos criando aí um curso online para que mesmo a gente à distância consiga aí trabalhar junto, tá? Então entre no nosso site que você vai saber mais informações sobre esse curso que a gente fez aí com muito carinho para que todos consigam compreender. Ó, observa que eu aguei 3 gotas de água para uma pequena quantidade de tinta, e eu vou jogar bem solto, tá? Porque a gente vai estar trabalhando a aquarela aqui em pastilha. Vamos soltar e a gente já vai marcar mais ou menos ali a posição do céu, tá? Eu tô colocando aqui um céu mais azulado, tá? Eu não tô fazendo aqui, o dia nosso tá meio nublado, mas como eu quero mostrar para vocês os efeitos de luz e sombra, conforme eu vou fazer aqui, vocês vão compreender melhor como que a gente pode dar profundidade para uma pintura, tá? Então eu só faço uma leve mancha no céu, para que conseguir registrar aí que é a tonalidade do céu. E a gente já deixa assim, ó, porque você não precisa preencher tudo, tá? O bonito da aquarela é essa mancha, partes ficar sem tinta, partes ficar com tinta. Você não precisa fechar tudo a folha, fica muito mais interessante. Daí a gente já entra ali nos morros. Nos morros a gente sempre começa assim, ó, valorizando primeiro a parte que está mais sombreada, mais escura. E daí a gente vai deixando os tons mais claros onde tem o efeito da luz. Tá? Então eu comecei com o morro mais escurinho, que ele tá mais no canto, joguei 2 tons esverdeados ali, né? Com um pouquinho de sépia, que é um marronzinho, e eu jogo ele bem aguado, porque o pincel ele tem que ter esse movimento, tá? Então a gente não precisa ficar arrumando, ele é algo que você
trabalhe com leveza, ó, já marquei mais ou menos aonde vai ficar o primeiro morro, já posso ir entrando um pouquinho mais aguado no segundo morro, daí eu tô tentando jogar um percentual maior aí de água, para dando um degradê, para a gente sentir que existe um morro que está mais na frente, um morro que está mais atrás, né, isso é que a gente tenta buscar aqui, e a gente vai tentando controlar essa água no próprio papel, porque o papel ele é próprio para isso, tá, gente? Então, pra gente ir controlando, fazendo esse controle aí, tá? Daí aquilo que você achou que ficou muito forte, você pode retirar, porque a água pode ser retirada também. E a gente pode acrescentar também dentro de alguns detalhes que a gente vê aí, né? Porque a gente tá, né, ao vivo, se inspirando aí, você vê que às vezes tá um pouquinho mais escuro, finaliza ali, que daí fica legal, a gente vai dando esses toquezinhos aí, tá? Vamos finalizando. Essa técnica de aquarela é uma delícia, a gente trabalha no nosso curso, se vocês quiserem se aprofundar, temos várias dicas aí. Ó, depois que a gente entrou também terminamos ali os morros, vamos entrar aqui no mar. Sempre valorizando aí primeiro aonde a gente está vendo que está mais sombra, onde está o sombreado, a parte mais escura, para dar esse degradê, tá? Então, assim, uma dica que eu dou é que a gente sempre trabalha com profundidades as nossas pinturas. Então, eu tô começando a pincelar com o pincel deitado na horizontal, né, para fazer o movimento da água, e eu tô dando as pinceladas primeiro as mais escuras, que demonstra onde está mais escuro a posição do mar, próximo às ondas ali que estão quebrando, tá? Então eu tô vindo com uma intensidade maior de tinta próximo das ondas que estão se quebrando, até para conseguir marcar bem o branco, né? E ó, marcando bem, eu tô jogando 2 tons aqui que eu acho bem legal, que é o verde um pouco azulado, porque o mar ele sempre puxa isso. E depois que eu trabalhei nesse posicionamento as cores mais escuras que mostram ali que está mais sombreado, eu já entro com uns tons mais claros, onde está entrando uma grande intensidade de luz aí na nossa água, tá? Porque o nosso grande segredinho aí para as nossas pinturas ter vida e ser iluminadas é a gente fazer esses efeitos de luz e sombra. Jamais deixar só com um único tom todo o mar, porque daí você não consegue dar um movimento. Movimento esse que os grandes pintores do impressionistas buscavam muito, algo que nunca tivesse engessado, tá? Então, quando a gente faz essa degradê, você consegue trazer um movimento aí para as nossas obras, ó. Veja que a gente conseguiu trabalhar 2 manchas ali, ó, e a gente já consegue dar aquela característica que a água não tá parada, né? Ela tá em movimento. Lá no final ali tá parecendo que entrou efeito de luz, que a luz bateu bastante ali no fundo. E com isso a gente vai marcando ali depois a direção da onda se formando, ó. Então a gente trabalhou um pouquinho para conseguir trabalhar esses traços com mais fluidez anteriormente, né? E agora você puxa bastante ali para parecer que a onda tá se quebrando ali, ó, bem soltinho, com um pouquinho mais de percentual de tinta, tá? Então, ó, puxando com bastante percentual de tinta e vai deixando de forma bem leve para parecer que ela tá indo para se quebrar. Tá? Isso já vai dando aquela noção que parece que ela vai fazer as espumas ali logo em cima, né? Tudo muito solto, tá? A gente não precisa ficar com aquela preocupação, ai, mas não tá perfeito. A gente não quer a perfeição, a gente quer pegar aí esse nosso momento fugaz, porque as ondas são momentos fugazes, né? Elas se quebram o tempo todo e a gente está tentando registrar um momento bem rápido aí da nossa vida, tá? Vamos marcando as posições embaixo, porque daí a luz vai ser valorizada, né? Ali a parte branca das espumas, como eu coloquei toda a margem com mais tons escuros, a luz, as espumas, elas vão aparecendo aí na nossa obra. Isso, vamos colocando, ó, até um pouquinho mais de tomzinho de sépia. E assim a gente vai conseguindo aí deixar o nosso trabalho com movimento. Ó, a parte da água já tá bem legal,
tá? Tá bem. Então, assim, depois que seca, depois a gente pode até dar uns toquezinhos. Uma dica que eu dou: quando seca a aquarela, a gente pode vir com o pincelzinho dando uns acabamentinhos em algumas posições que a gente quer aí, que fica bem interessante, tá? Já podemos entrar aí na areia. Na areia também, peguei a parte mais escura, bem próximo da formação da onda ali, tá? Tô trazendo um tom bem sépia fechado, porque é onde tá formando a onda, então tá subindo, tá a parte que tá puxando a profundidade, então ela vai estar mais escura, né? A gente consegue enxergar isso ao vivo aqui, por isso que a gente representa isso para vocês. E em cores é legal porque a gente enxerga bem isso, né? Porque às vezes a gente, ao vivo, assim, a gente não fica tão atento a essa sensibilidade de tons que muda, né? Por isso a importância da arte, tá? Porque a gente consegue com a arte registrar coisas que a gente às vezes não enxerga. Vamos lá então, ó. E depois eu vou puxando de forma mais leve a areia, tá? Então assim, com um percentual maior de água. Posso até misturar um pouquinho de um outro tom aqui de ocre para ele ficar um pouquinho mais iluminado, né? E o pincel sempre nessa posição aí mais horizontal, porque ele tá tendo essa fluidez, né? Esse traço leve que a aquarela tenta dar aí para as nossas atividades, tá? As manchas são muito bem-vindas na aquarela, né? Então a gente joga. O legal da aquarela é que depois que seca, ela traz outras manchas que a gente nem faz ideia, que fica bem interessante, depois de bem rígido e engessado, né? Fica bem interessante. Ela se demonstra aí novas manchas que fica legal aí representar. Ó, então eu consigo ir dando esse efeito de iluminação, tá? Onde vai se acabando e vai ficando gostoso, vai ficando uma paisagem assim leve, né? Onde você tem poucos detalhes, porém eles são muito especiais, que são um pequeno momento aí eternizado, né? Eu vou finalizar aqui com os verdinhos na ponta aqui, porque a gente tem umas moitinhas aqui próxima, tá? Que daí dá um acabamento de trazer aí um pouquinho de verde aqui no canto novamente. E depois, se vocês quiserem, logo que secar, fazer uns acabamentinhos lá no fundo e dar uma passada de novo nos pontinhos ali na graminha de aquarela depois de seco, você vai ver que isso vai ajudar a valorizar bastante ainda depois de seco, tá? Nunca esqueça de assinar a obra de vocês no cantinho, tá? Porque isso a gente vai direcionando aí o nosso trabalho aí para um acabamento legal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais aí sobre arte, técnicas, estilos de pintores consagrados para que vocês compreendam o que verdadeiramente vocês são, acesse o nosso site. Lá no cantinho tá falando sobre o nosso curso online e vem com a gente aí nesse caminho da arte aí que é tão especial, tá? Um beijão! Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe. Pode ser interessante para outras pessoas também. E não esquece de marcar em gostei e deixe seu comentário que vou procurar responder um a um. Olha só, criamos um programa para você aprender a pintar com as técnicas e estilos dos pintores consagrados, mesmo que você nunca tenha pego num pincel. Logo abaixo aqui tem um link, clique nele para saber mais. Não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir nossa página para receber em primeira mão nossas novidades.